Boa tarde. Vamos lá, né? Eu vou começar fazendo a chamada, tá bom? Para a gente iniciar nossa aula. Começar fazendo a chamada, tá certo? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Muito bem. Faltando muito aluno, né, gente? Vamos aqui, né? Então, hoje, né, para a gente iniciar, eu vou colocar aqui para vocês um áudiozinho falando sobre o amigo, né, gente? Hoje é dia do amigo. Não sei se vocês algum professor já falou com vocês a respeito do dia do amigo, mas hoje é dia do amigo, tá certo? E eu escolhi vocês para mim falar um pouquinho sobre o dia do amigo. Amigos são anjos disfarçados. Amigos são a família que nós mesmos escolhemos. A Bíblia mesma diz que existem amigos mais chegados que um irmão, amigo do peito, amigo que a gente guarda dentro do coração as 7 chaves, que nos momentos alegres riem conosco, nas vitórias comemoram e nos momentos mais escuros não saem do nosso lado. Quem é o seu amigo do peito? Quem são seus amigos e irmãos? Querido, esse é um vídeo para homenagear todos aqueles que fazem a diferença na nossa vida, independente das circunstâncias. Por isso, hoje, marque o seu amigo, mande esse vídeo para ele e diga assim: amigo, obrigado por tudo, amiga, obrigado porque você faz parte da minha vida. Que Deus abençoe a todos nós e a todos os nossos amigos. Certo? Então, hoje, né, é o dia do amigo, ok? E eu quero desejar a vocês realmente uma amizade verdadeira, uma amizade construída em cima de responsabilidade, em cima de companheirismo, porque amizade, amigo é coisa rara, né, gente? Você não pode abrir a boca e dizer que todo mundo é seu amigo, não. Você seleciona as pessoas para você chamar de amigo. Os demais são colegas, né? Mas existe aquelas pessoas que eu considero como amigo. E quando eu considero, né, aquela pessoa como amigo, eu tenho ele dentro do meu coração,
certo? Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Hoje, eu vou finalizar, né, o nosso conteúdo da prova bimestral. Próxima semana, vocês não vão ter aula, certo? Vai ser a semana toda de avaliação. E vocês, certo, vão... o conteúdo de literatura é crônica, certo? Vocês vão estudar os quatro slidezinhos, se eu não me engano, eu coloquei para vocês. Se eu não me engano, foi assim: um slide sobre introdução sobre crônica, certo? O segundo era crônica narrativa, o terceiro, crônica descritiva, e hoje, crônica jornalística, certo? Tia, então, qual vai ser a crônica? Vocês vão estudar os 4 slides. Crônica. Sim, na próxima semana, Sara, vai ter as provas bimestrais, certo? Da semana do dia 27, que eu havia falado para vocês semana passada. E não vai ter aula, vocês vão só fazer prova, certo? Então, hoje eu vou fechar com vocês o conteúdo de literatura, certo? Então, na próxima semana, vocês vão estudar. Vocês vão estudar crônica, certo? Os slides que eu passei, vocês vão estudar todos, que é o que vai cair na prova, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos seguir aqui o nosso... Pois é, gente, pois vamos ficar triste não, ficar alegre, porque é a verdade. Eu já estou avisando para vocês. Vamos aqui, né, hoje, nós estamos na nossa 10ª aula de literatura, e vamos fechar, né, esse conteúdo, fechando esse conteúdo todo, sobre crônica, certo? Eu trouxe aqui para vocês uma reflexãozinha que diz o seguinte: acredite, você pode tudo, certo? E muitas vezes, pessoal, você não acredita em você, outras pessoas não acreditam em você, você acha tudo muito difícil, mas eu vim aqui dizer para vocês: acredite, você pode tudo. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie outras pessoas. Você pode tudo. Não, contagie outras pessoas. E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Certo, gente? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, certo? Acredite, acredite e acredite em você, certo? Você tem capacidade de ir longe, só depende de você, certo? Vamos lá? Crônica jornalística, certo? A crônica jornalística, ela também, né, relata fatos do nosso cotidiano, né? É um gênero fantástico, bem simples mesmo, certo? Que não tem como o aluno, né, dizer, é um gênero difícil. Não é, gente. É um gênero fácil, é um gênero claro, certo? É um gênero bem simples. Por quê? Porque conta fatos do nosso cotidiano, certo? Fatos, relatos do nosso cotidiano. E hoje nós vamos viajar um pouco sobre crônica jornalística, certo? Crônica jornalística. A crônica possui a marca de registro circunstancial, feito por um narrador repórter, certo? Que relata um fato, não mais a um só receptor, porém, muitos leitores que formam um público determinado. Então, pessoal, a crônica jornalística existe o narrador repórter. Esse narrador repórter, ele faz o quê? Ele colhe todas as informações, certo? E ele utiliza uma linguagem simples, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, que atenda todos os leitores,
porque ele não está publicando para um determinado grupo de leitores, não. Ele está publicando para vários leitores. E esses vários leitores têm que ter o mesmo entendimento. E para conseguir um entendimento, eu preciso utilizar uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, certo? A linguagem jornalística desempenha a função poética, o momento em que recria a notícia, captando o seu misterioso encantamento. O jornalista, portanto, não deve simplesmente registrar uma notícia. Cabe a ele explorar o poder das palavras para que o leitor possa vivenciar com emoções semelhantes a do repórter, aquilo que está sendo narrado. Então, o narrador-repórter, ele não pode colher as informações, certo? E escrever tal como. Ele não pode. Ele tem que colher as informações, certo? E recriar, certo? Para que o leitor, ele sinta a mesma emoção que o narrador repórter sentiu quando ele estava lá naquele momento, certo? Então, ele tem que utilizar uma linguagem e um sentimento para que o leitor, certo? Ele se sinta à vontade com aquela leitura. Ele se sinta naquele momento que o repórter estava. Então, o repórter, ele tem que ter essa sensibilidade nas palavras, certo? Agora eu pergunto para vocês, como a crônica pode ajudar na educação? Como é que a crônica, pessoal, ela vai ajudar na educação? Por que ela vai me ajudar? Por que estudar crônica? Certo? Como eu falei para vocês, vocês não vão estudar crônica só agora. Não, vocês vão estudar no ensino médio, vocês vão estudar no nível superior, certo? Porque é um texto pertinente na educação, certo? Por que é pertinente na educação? Porque ele trabalha com o entendimento do aluno, certo? Com o seu interpretar, com o seu contar, com o seu criar, certo? A crônica, ela tem esse efeito, essa emoção, certo? Então, vamos lá. Esse tipo de texto é importante para desenvolver a capacidade, né, de argumentar do aluno. Então, eu trabalho crônica para quê? Para o aluno conseguir argumentar, certo? O que ele está vivenciando. Que ele consiga contar, certo? O que ele está vivenciando. O que aconteceu em determinado momento. Então, é por isso que nós estudamos esse gênero, certo? Já é para ter esse contato, certo? Com o leitor, essa sua forma de interpretar, certo? É a maneira que você está interpretando e que você está repassando para o leitor. Só que se eu tiver uma educação voltada para esse gênero, eu vou conseguir expor melhor. E se eu não estudar, se eu não entender, certo? As características desse gênero, fica bastante difícil, certo? Por quê? Porque eu vou contar de qualquer jeito. Porque eu não estudei, porque eu não me preparei para me escrever esse tipo de texto, certo? As crônicas, por tratarem do cotidiano, facilitam a produção escrita do aluno, uma vez que ele se identifica com a temática abordada. Então, como é gênero do cotidiano, a crônica, ela ajuda na escrita do aluno. Só que para me ajudar na minha escrita, eu preciso também ter o quê? O entendimento para me poder escrever, para me conseguir repassar para o leitor, certo? Eu preciso ter esse entendimento, porque se eu não tiver esse entendimento, fica difícil
a interpretação do leitor, certo? Aí a importância de estudar crônica, da crônica estar ligada com a educação, certo? Por quê? Porque essa junção, certo? Do gênero com a crônica, que eu vou trabalhar aqui com vocês, que a literatura e o jornalismo, eles andam juntos aqui na crônica, certo? Porque existe o gênero jornalista e existe a crônica. Porém, certo? Porém, eu preciso ter o entendimento de um conteúdo e de outro conteúdo, certo? Curiosidade, certo? É interessante agora que a gente entenda direitinho quem começou a escrever crônica, de onde foi que surgiu, certo? No Brasil, as primeiras crônicas jornalísticas foram publicadas no Gazeta de Notícia, entre 1875 a 1890. E os primeiros autores foram, olha aí, gente, Machado de Assis, né? Assim, fantástico, né? Um dos primeiros. Essa de Queiroz, Olavo Bilac. Entre outros grandes escritores que inovaram a linguagem jornalística por meio desse gênero. A partir desse período, de 1875 a 1890, certo? Aí aconteceu aquele gosto, aí é um gênero simples, é um gênero fácil, certo? Eu tô aqui, acontecendo aqui um fato, é, é, um acontecimento que aconteceu no meu bairro pode gerar uma crônica, é muito simples, sim. Então começou, certo, aquele interesse, os autores começaram a se interessar, começaram a ter o gosto pela leitura, né, a partir desse período, 1875 a 1890, certo? Foi aí onde surgiu. Olha, muitas vezes uma pergunta tão besta e vocês dizem, putz, grila, uma perguntinha besta dessa, mas eu não sabia, certo? Então, vocês estão percebendo que o simulado de literatura que vocês fizeram, quem estudou pelos slides, pronto, ali a prova já estava feita, certo? Porque eu tirei todo o conteúdo que eu estou transmitindo para vocês. Não foi nada fantasioso, nada, não. Tá tudo aqui, certo? Então, eu estou pedindo a vocês que vocês realmente dê uma olhada em todo o conteúdo relacionado à crônica. Só precisa vocês estudar pelos slides, não precisa vocês estudar mais por nada, certo? Já está tudo aí para vocês. Onde encontramos, né, pessoal, crônica jornalística em bancas de jornais, em sites, né, até mesmo na televisão, até mesmo nos nossos livros, certo? Fica bem simples, antigamente era bem mais difícil de se encontrar crônica, agora é bem mais simples, né? Quando vocês começam a vivenciar um gênero, você começa a perceber, certo? Que ele está em toda parte. Então, crônica, se você for analisar, você pode fazer pesquisa, busca na internet que você encontra, certo, gente? Facilmente você encontra crônicas, certo? Essas crônicas são produzidas geralmente por jornalista, que escreve com regularidades e publica em jornais, revistas, em sites, certo? Vocês também podem muito bem publicar uma crônica, colocar nas redes sociais, podem começar no grupo de uma sala de aula, certo? Por exemplo, vocês tomarem gosto, né, pela crônica, pessoal, vamos publicar nossas crônicas no grupo da sala, certo? Então, vocês podem pedir autorização ao núcleo gestor, né, para adicionar vocês, para vocês fazerem essa publicação no grupo da sala de aula. Eu acho que seria, assim, fantástico, certo? Porque já era, assim, uma inovação, uma publicação, até porque o grupo da sala de vocês agora, ele está fechado, certo? E não existe conversas paralelas. É algo realmente voltado para o ensino, para a educação. Então, seria, sim, uma forma de publicar,
certo? Vocês poderiam publicar também, enviar também para o núcleo gestor enviar no site da escola, certo? Isso aí tudo é formas, pessoal, de publicar o trabalho de vocês, certo? Como vocês estão no 9º ano, você já tem que pensar nessa visão, certo? De publicar um texto de vocês, de criar e realmente publicar, ter essa coragem de publicar, é de suma importância, certo? O caráter urbano e moderno faz da crônica jornalística um gênero que representa a voz e o olhar do homem moderno. E por essa razão é um texto amplamente divulgado, certo? Então, o que acontece? Crônica é um texto moderno, certo? Porque você pode realmente expor sua opinião, certo? Realmente relatar fatos que está acontecendo, certo? O que é uma crônica? Trata-se de um gênero jornalístico que aborda diversas temáticas baseadas no cotidiano. A linguagem utilizada nesse gênero é marcada pela espontaneidade, em que o escritor dialoga constantemente com o leitor. Então, pessoal, é uma linguagem espontânea, certo? Você está aqui vivenciando e você está escrevendo. Então, é algo espontâneo, é algo que você simplesmente começa a escrever e você começa a contar. Quando você vai olhar, vixe, eu contei tudo isso, certo? Eu já consegui criar uma crônica, sim, com acontecimentos reais que está acontecendo no seu cotidiano. Isso pode acontecer no seu bairro, na sua sala de aula aqui virtual, na sua família, certo? Qualquer acontecimento, é algo espontâneo, certo? Entende-se, assim, a crônica jornalística como representação literária do fragmentos do ambíguo, do efêmero. Por isso mesmo, a expressão literária pelas crônicas é múltiplas. As crônicas literárias, elas não são fechadas. Ai, tia, tem... Não, gente, é espontânea, certo? Você pode falar de terror, você pode falar de humor, você pode falar de suspense, certo? Então, é algo espontâneo, certo? Não é algo fechado. Contendo significados que podem ser perceptíveis a um vasto público, ou seja, há vários tipos de público, certo? Eu não estou escrevendo para um público fechado. Se eu não estou escrevendo para um público fechado, eu tenho que ter bastante cuidado, certo? Para me utilizar uma linguagem simples, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Agora nós vamos revisar alguns gêneros, certo? Algumas características que foi trabalhado na crônica, certo? Primeiro, ele é líbrido. O que é líbrido, tia? Tanto ele é literário como ele é jornalístico, certo? Então, a crônica, ela é um gênero literário, sim, mas ela também é um gênero jornalística, certo? Então, líbrido significa dois gêneros. Digamos que líbrido, vou dar outro exemplo aqui para vocês. O seu Isaías colocou uma enquete, né, no diário, no sistema, que o pai, ele ia decidir se o aluno retorna em agosto ou se o aluno não retorna em agosto, certo? Digamos que nós vamos ter 20% de aluno que quer retornar, certo? E 80% não quer retornar, certo? Então, o CESES vai utilizar o quê? Um estudo híbrido. Ele vai utilizar uma aula presencial, certo? O professor, ele vai para a escola, ele vai dar aula para aqueles alunos presencial, e ele, naquele mesmo momento, ele vai dar aula para o aluno que está em casa, certo? Então, ele está utilizando um estudo híbrido, certo? Está utilizando as duas formas de ensino, o remoto e o presencial.
E aqui nós estamos utilizando também dois gêneros híbridos. Eu estou utilizando o gênero ligado à literatura e ligado ao jornalismo. Por isso que eu estou utilizando o gênero textual híbrido, ok? Próximo. Aborda de forma artística e subjetiva um fato do cotidiano, um, um flagrante na esquina, o comportamento de uma criança ou de um adulto, um incidente doméstico, etc. Então, pessoal, o gênero crônica, certo? Ele é amplo, certo? Ele vai trabalhar com N textos, com N conteúdos, certo? É um texto curto e leve. Leve por quê? Porque ele é simples, ele utiliza uma linguagem do nosso cotidiano, uma linguagem simples, uma linguagem clara, certo? E ele também trabalha brevemente, não é um texto cansativo, é um texto breve, certo? Crônica do ele tem o quê? Fascículo, certo? Eu compro um livro de crônica e nesse livro ele vem várias crônicas, certo? Essas várias crônicas chamadas de fascículos. Informações e comentário. Existe também informação, comentário, diversão, humor, certo? Tudo pode acontecer dentro de uma crônica. Pode trazer crítica social também. Alguma dúvida, gente? Gostaria de perguntar alguma coisa? Estou indo muito rápido? Estão entendendo? Pode falar, gente. Não? De boa? Sim, tem alguma dúvida, Sara? Ou tá dando para entender? Certo. Ok, show de bola. E agora, pessoal, vocês estão observando aqui, ó, que eu coloquei, analisando a crônica, certo? Quem se habilita a fazer essa leitura? Crônica narrativa jornalística, certo? Quem gostaria de fazer essa leitura? É um texto bem simples. Quem se habilita? Uma pessoa para fazer essa leitura? Sara pode fazer, Sara? Sara? Joana pode fazer, Joana? Posso. Deixa eu A aumentar ca- mais. Melhorou? É porque eu tô acompanhando pelo notebook, tia. A imagem já tá bom. Ah, então pronto, pode fazer, amor. A Casa das Ilusões Perdidas. Quando ela anunciou que estava grávida, a primeira reação dele foi de desagrado, logo seguida de franca irritação. Que coisa, disse. Você não podia tomar cuidado, engravidar logo agora que estou desempregado. Numa pior, você não tem cabeça mesmo. Não sei o que vi em você. Já deveria ter trocado de mulher havia muito tempo. Ela naturalmente chorou. Chorou muito. Disse que ele tinha razão, que aquilo fora uma irresponsabilidade, mas mesmo assim queria ter o filho. Sempre sonhara com isso, com a maternidade. E agora que o sonho estava prestes a se realizar, não deixaria que ele se desfizesse. Por favor, suplicou. Eu faço tudo o que você quiser. Eu dou um jeito de arranjar trabalho. Eu sustento o neném. Mas, por favor, me deixe ser mãe. Ele disse que ia pensar. Ao fim de 3 dias daria a resposta. E sumiu. Voltou, não ao cabo de 3 dias, mas de 3 meses. Àquela altura, ela já estava com uma barriga avantajada que tornava impossível o aborto. Ao vê-lo, esqueceu a desconsideração. Esqueceu tudo. Estava certo de que ele vinha com a mensagem que tanto esperava. Você pode ter o neném. Eu ajudo você a criá-lo. Estava errada. Ele vinha, sim, dizer-lhe que podia dar à luz a criança, mas não para ficar com ela.
Já tinha feito negócio. Trocariam o recém-nascido por uma casa. A casa que não tinham e que agora seria o lar deles. O lar onde agora ele prometia ficarem para sempre. Ela ficou desesperada. De novo caiu em prantos. De novo implorou. Ele se mostrou irredutível e ela, como sempre, cedeu. Entregue à criança, foram visitar a casa. Era uma casa modesta, construção num bairro popular, mas era o lar prometido e ela ficou extasiada. Ali mesmo, contudo, fez uma declaração: Nós vamos encher esta casa de crianças, 4 ou 5 no mínimo. Ele não disse nada, mas ficou pensando. 4 ou 5 casas. Aquilo era um bom começo. Vocês perceberam aí, gente? Aqui é um exemplo de uma crônica narrativa jornalística, certo? Quem poderia me falar um traço que ela pode ser uma crônica jornalística? Qual o traço que eu identifico? Ah, é aqui que identificou como uma crônica jornalística. Quem identificou esse traço? Ah, tia, é esse traço aqui. Um de cada vez, gente. Quem pode identificar esse traço aqui que identifica uma crônica jornalística? Gisele, conseguiu identificar? Júlia, conseguiu identificar? Aonde que eu posso identificar que aqui caracteriza uma crônica jornalística? No subtítulo. Muito bem, Sara. No subtítulo, certo? Quando você é bem estampado mesmo, certo, gente? Perfeito. Gostei da sua observação, Sara. Em que ambiente, pessoal, acontece essa crônica jornalística? A Sara já respondeu a primeira pergunta, agora eu pergunto a segunda. Em que ambiente, espaço, acontece essa crônica jornalística? Qual é o espaço dessa crônica, gente? Também é bem simples essa pergunta. Em qual é o espaço? Lívia, qual é o espaço, Lívia, dessa crônica? Ela acontece aonde? Lívia? Lívia? Sim, qual é o lugar? Onde é que acontece o espaço? Dessa história, ela acontece aonde? Sim, numa casa, né, gente? É bem simples mesmo, muito bem. Nessa história aí, Júlia, ela teve um tempo, a narrativa, ela determinou um tempo. Quanto tempo aconteceu essa história aí da casa? Da venda, né, da criança, da troca da criança pela casa. Esse texto aí, ele se passou, certo? Em quanto tempo? Qual foi o tempo dessa crônica, Júlia? Sim, no presente, exatamente. Mas quanto tempo foi? Específico? Foi dias, foi meses? Quanto tempo? Quanto tempo ficou pro... Foi, gente, quase um ano.
Ele pediu 3 dias, né, para pensar. 3 meses, exatamente, foi 3 meses, né? Ele pediu 3 dias, mas gerou em 3 meses. E quando ele retornou, ele já veio, né, com o negócio tudo feito. Exatamente, muito bem, certo? Então, a atividade de casa, o que vocês vão fazer em casa, certo? Vocês vão escrever um pequeno texto e vocês vão me explicar o que vocês entenderam sobre uma crônica jornalística. Eu não estou pedindo para vocês escreverem uma crônica jornalística. Eu estou pedindo para vocês explicitar seus conhecimentos acerca da crônica jornalística, certo? Vocês vão explicar o que você entendeu sobre uma crônica jornalística, ok? Deu para vocês entenderem? Eu também pensei, Júlia, que tu tinha pensado isso. Mas eu estava pensando, realmente era no tempo real, no momento exato. Mas também é no presente. Sim, sim, Júlia, exatamente. Certo, gente? Então, a atividade de casa é o seguinte: vocês vão explicitar seus conhecimentos acerca da crônica jornalística. Ou seja, vocês vão explicar, certo? Sobre a crônica jornalística, certo? Só isso, bem simples, tá bom? E eu gostaria que alguém falasse aqui o que realmente, em uma palavra, em uma frase, o que você entendeu sobre crônicas. O que é crônica, gente? O que é uma crônica? Para a gente fechar aqui esse conteúdo. O que é uma crônica? Eu já trabalhei com vocês 4 aulas relacionadas à crônica. E agora eu gostaria que vocês me dissessem o que é uma crônica. Texto que fala do cotidiano, simples assim. E qual é a linguagem que é utilizada, pessoal, nesse texto? Qual é a linguagem que é utilizada nesse texto? Quem poderia falar? Qual? Certo, jornalístico. Mas eu gostaria de saber, Sara, relacionado à crônica, sem ser relacionado. Qual é a linguagem da crônica? Não, uma linguagem geral. Qual é a linguagem que é utilizada? É uma linguagem complexa, é uma linguagem simples, é uma linguagem denotativa, conotativa? Qual é a linguagem que é utilizada na crônica? É uma linguagem simples, né, gente? Clara, objetiva. Vocês não podem esquecer de maneira nenhuma, certo? Que crônica utiliza uma linguagem simples, certo? Só para a gente fechar aqui e não ficar nenhuma dúvida na cabeça de vocês. Outra pergunta simples também. A crônica, ela tem um público determinado, fechado? Qual é o público da crônica? E aí, gente, qual é o... Isso, não tem público determinado. A crônica, ela trabalha para todos os públicos, certo? Utilizando realmente uma linguagem simples para todos os públicos, certo? Então, gente, espero que vocês realmente tenham gostado da aula, certo? E eu finalizo aqui. Na próxima semana não vou ter aula com vocês. Porque vocês vão fazer prova e não vai ter aula, tá certo? Estudem os 4 slides relacionados à crônica, porque o assunto é crônica, tá bom? Então, até amanhã na nossa aula de ética, tá bom? Beijo grande e feliz dia do amigo.